Vamos começar a nossa aula, então, de programação linear. Desculpa, pesquisa operacional, programação não linear. Nós vamos falar hoje, é o nosso tema de hoje, tá? Simulação é a nossa disciplina. Bem, hoje, 26 de março de 2021. Vamos lá. Bem, nesse momento, vocês já devem estar com a leitura feita da seção 2.3 do livro didático, terem feito a atividade diagnóstica da seção 3 da unidade 2 e ter feito a leitura da web aula também da mesma seção respectiva, tá? Então, isso é sempre um lembrete que eu trago nas aulas, para que vocês não deixem de fazer as atividades, que vocês fiquem em dias com elas, que é importante para a formação de vocês. Vamos lá. Revisando a aula passada, começamos a falar sobre as aulas passadas, na realidade. Começamos na unidade 2 falando de programação dinâmica, falamos da programação dinâmica probabilística e determinística, eu não coloquei aqui a determinística, mas falamos dos aspectos básicos de cada tipo e onde que elas se aplicam, né? Aí tem o problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico, que está lá sempre, em qualquer livro de pesquisa operacional que vocês forem ver, dentro da programação dinâmica vai ter esse problema, que é aquele problema que quer descobrir o caminho ótimo, né, o melhor caminho para passar por um determinado número de cidades, de pontos, sem passar mais de uma vez e retornar para o ponto inicial. Falamos na aula passada também, introdução à programação não linear, conceitos e fundamentos, mostrei aí a forma de fazer a representação gráfica para descobrir o ponto ótimo, e disse que ela tem uma restrição, porque ela só é aplicada quando o problema possui duas variáveis, que nem na programação linear, lá em programação matemática, né? Quando a gente faz aqueles gráficos com retas e cruzamentos de retas para encontrar uma figura que a gente chama de região com solução, né, região viável, aqui também é semelhante. A diferença é que as funções matemáticas utilizadas, algumas delas ou todas elas, são não lineares. E depois eu apresentei os tipos de resolução de programação linear, não linear, desculpa, para problemas com mais de duas variáveis, ou seja, 3 ou mais. Na realidade, não, também na realidade, mas também é possível aplicar para todos os tipos. Inclusive, a programação não linear trabalha com problemas que têm uma única variável, né? Trabalha com problemas que têm uma única variável. Diferente da programação linear, que não. A programação linear não faz sentido trabalhar com uma única variável. A gente precisa de ter duas ou mais. E aí tem o tipo irrestrita como uma única variável, aí faz uso de derivadas, mostrei que precisa de relembrar alguns conceitos de cálculo. A irrestrita com múltiplas variáveis, aqui sim, é onde tem 2, 3, 4 infinitas. E tem a restrita, que tem lá as suas características e especificidades, e mostrei aplicações. Então, isso aqui resume bem o que a gente viu na unidade 2. Hoje vamos continuar a falar de programação não linear, tá? Dentro da unidade de ensino 2, que é onde nós estamos tratando neste momento. Então, nós vamos encerrar a unidade 2 hoje. Isso quer dizer o quê? Que na aula que vem a gente vai ter uma folguinha, né? Vai fazer atividade, então, no Excel. Vou trazer aqui alguma aplicação para a gente fazer uma prática. E daqui a 2 semanas teremos a avaliação. Na semana que vem a avaliação vai ser liberada no AVA para vocês. Vocês terão aquele tempo que já é de praxe, né, da nossa unidade liberar a avaliação. Vocês poderão fazer aí por uns dias e responder. Vai ser o mesmo esquema, aquelas questões no AVA que a gente libera, em torno de 10 questões. Né, a prova vai valer 1.000 pontos. Se eu fizer 10, isso quer dizer, eu geralmente deixo o mesmo peso para todas, ou seja, vão valer 100 pontos cada uma, tá? E aí, vocês vão resolver, tá? Vai ser tudo de múltipla escolha. Vamos contextualizar, então, um pouquinho a nossa aula de hoje. Bem, os modelos de programação... Pois não. Só tirar uma dúvida.
A prova vai ter tempo depois que você iniciar ela ou não? Olha, não, na realidade o sistema até o semestre passado não tinha isso, né? As provas das disciplinas presenciais, né? Que é o nosso caso. Quando a gente faz a aula ao vivo, a gente está considerando que a disciplina não é EAD, Ah, né? beleza. É interativa. Então, não tem esse aspecto aí. Eu não sei, né? Porque todo semestre muda uma coisa, né? Então, na realidade, ninguém falou nada, Matheus. Então, eu vou considerar que não. Mas eu vou tentar descobrir. Até a semana que a gente tem 2 semanas, né? Então, tem um tempinho aí. Eu vou tentar descobrir e ver o que acontece, né? Porque tem coisas que ninguém sabe. Aí, de repente, vai lá o negócio, bum, surge. Então. Eu sei que as disciplinas totalmente online, elas têm tempo se você começar, você tem um tempo para terminar, né? As totalmente online. Sim, tem um tempo. Aquelas DI, né? Mas essas nossas não tinha, né? Enfim, vamos ver eu vou tentar descobrir como é que vai ficar isso aí, tá? Então vamos lá, contextualizar a nossa aula de hoje. Bem, os modelos de programação linear, como eu já disse, eles são formados por funções não lineares. E o que são funções não lineares? São as funções polinomiais de grau 2 ou mais, são as funções que têm termos logarítmicos, são as funções que têm termos exponenciais, são as funções que têm termos trigonométricos, né? Enfim, funções desse tipo são consideradas como funções não lineares, tá? Ou mesmo que sejam funções de primeiro grau, mas que elas não sejam aditivas, elas sejam multiplicativas ou do tipo razão. E isso também caracteriza uma função não linear. Esse tipo de modelagem, ele tem um complicador porque não tem um algoritmo padrão para resolver os problemas que envolvem esse tipo de matemática. Tá? Então, todo problema vai ter que ser avaliado e vai ter que se montar um algoritmo específico para ele. Tá? E isso é um grande complicador. Tanto que a grande maioria das resoluções, elas são feitas de forma numérica. O que isso quer dizer? No computador, né? Não se faz isso de forma analítica ou algébrica, na mão, né? A gente não faz essas coisas na mão, porque não dá. E quando dá, é muito trabalhoso. Tá? Então, vale a pena a gente aprender a investir um pouco em um programa simples como o Excel. O Excel resolve bastante problemas de programação não linear com aquele suplemento Solver. Inclusive, eu vou mostrar hoje um exemplo simples. Tá? Também é um problema padrão, assim, um problema clássico de estoque. Bem, essa foi a nossa contextualização. Aí sim eu apresento o que vai ser trazido hoje de conteúdo, tá certo? Então vamos ter programação quadrática, que é um tipo de programação não linear. Vamos falar de programação côncava, que também e programação convexa, que também é um tipo de programação não linear. Para isso, a gente precisa definir alguns conceitos, tá? Vamos falar, primeiramente, de um conjunto chamado convexo. Hoje está demais. Um conjunto S contido no espaço Rn, é isso que está dizendo aqui, tá? Um conjunto S contido no espaço Rn, tá? No espaço com essa dimensão. Ele é dito convexo se dados dois pontos quaisquer deste espaço, aí eu estou chamando de x e de y, tá? Pertencentes a esse conjunto S, né? Eu dei S, é um nome qualquer para o conjunto, tá? Está aqui até a figura representando isso. O segmento de reta que vai unir x e y, são esses pontos pertencentes a esse conjunto, ele deve estar contido todo dentro do conjunto. Quando eu consigo fazer isso,
eu tenho um conjunto dito convexo. Quando eu consigo fazer isso para todos os segmentos de reta entre dois pontos. Então, qualquer ponto que eu tiver aqui, outro ali, percebam que esse segmento de reta, ele sempre vai estar aqui dentro da figura, tá? E quando isso ocorre, a gente classifica esse conjunto, que é um pedaço desse espaço aqui multidimensional, ele é chamado de conjunto convexo. Tá? Aí a gente tem um contraponto, né? Também. Quando a gente não consegue fazer, olha, aqui é o contra-exemplo, tá? É o contra-exemplo. Quando a gente tem pelo menos uma reta ou um segmento de reta entre dois pontos, que parte dela ou ela inteira, né, esteja fora do conjunto, a gente vai ter classificado um conjunto como não convexo, né? É o caso contrário deste convexo aqui, tá certo? Agora a gente consegue definir, depois que a gente definiu o conjunto convexo, a gente consegue definir função convexa, tá? Bem, aí a gente vai falar de conjunto convexo. A gente tem um conjunto convexo chamado de S, tá? Que é o que eu apresentei lá no conjunto convexo, na definição. Aí a gente vai falar agora de uma função, e vai dizer que esta função é dita convexa, né? A gente tinha lá o conjunto que é convexo ou não, agora a gente vai falar a função que é ou não convexa. Ela vai ser convexa, uma função, se todo x1... Tá? Tudo x1 pertencente ao domínio dela, né, ou pertencer a esse conjunto S, ou pertencer ao conjunto convexo, e também tendo um outro ponto x2 que também vai pertencer a esse conjunto convexo, se eles satisfazem a essa condição que está aqui escrita. Olha. Então, a função, eu estou me referindo à função, né? A função, que tem um argumento, ó, dado por essa expressão aqui, tá? C, que é uma constante, ó, tá aqui, ó, C é uma constante entre 0 e 1, que multiplica x1 mais o complemento de C, então é 1 menos C, que multiplica x2. Então, se eu tiver uma função que tiver esta expressão como argumento, e esta função for menor ou igual que este lado aqui, ó, que é um tanto diferente, mas usa alguns pedaços dali, né? Usa a constante C, que está entre 0 e 1, a função aplicada unicamente nesse ponto x1, que pertence ao conjunto convexo, e aí a gente vai adicionar ao complemento de C, que vai multiplicar agora a função aplicada no outro ponto que pertence ao conjunto convexo. Tá? Então, pensando em números, se a gente tivesse, por exemplo, um conjunto lá, um conjunto S, né? Então tem lá um S, aí tem lá uma coordenada, vamos supor que é 1 e 2 aqui, sei lá, 1 e 2, tá bom? E aí a gente tem esses dois pontos, né? Esses dois pontos estão lá, tem uma reta unindo esses dois pontos, um segmento de reta, e essa reta está toda dentro do conjunto S, porque ele já é convexo. Eu não estou verificando se ele é convexo, eu já estou afirmando que ele é convexo. Tá? O que eu estou verificando a característica de ser convexa ou não é na função. Tá? É na função. E aí, eu rabisquei demais aqui, né? Deixa eu apagar. Tá? Deixa eu apagar, porque senão vai ficar incompreensível. Eu sei que esse pedacinho aqui ele é meio teórico demais, mas é importante. Se a gente tiver aqui um número, vamos supor, é como se a gente tivesse encontrado aqui, ó, um número, né? Porque isso tudo aqui é número. X1 vai ser um número, C já é um número que está dito aqui, ó, C é um número entre 0 e 1, né? Consequentemente, 1 menos C também vai ser um número entre 0 e 1, tá? Por quê? Então, se a gente tiver assim, só para mostrar, ó, então a gente tem aqui menor ou igual, tem o C, né? Aí tem aqui o 1. Se a gente multiplica por menos 1 isso aqui, a gente vai ter 0, que vai ser maior ou igual que menos C, né? Maior ou igual que menos 1, né? Então,
a gente soma 1. Se a gente somar 1, vai ficar bem assim aqui, ó. Vai ficar 1, que vai ser maior ou igual que 1 menos o C, né? Que vai ser maior ou igual que 1 menos 1, tá? Então, aqui, ó, ficou 1 menor ou igual que 1 menos o C, que vai ser menor ou igual que 1 menos 1 é 0, ó. Então, tá entre 0 e 1, o 1 menos o C também, tá? Então, aqui, vamos supor que a gente tenha isso aqui já tudo como um valor numérico, a gente aplica essa função que a gente não sabe a forma analítica dela, mas a gente está tentando verificar se ela é convexa ou não. E se ela numericamente for menor ou igual, que esta é a mesma função, tá? Essa função que está aqui tem que ser a mesma função que está aqui. Só que ela está aplicada em argumentos diferentes, ó. Aqui é só em x1. Aqui é só em x2, tá? Aqui é um produto por C, que tem essa constante aqui dentro desse intervalo, né? O menos o C também é uma constante, né? Também é uma constante. E aí, quando isso ocorrer, desse valor numérico aqui da função aplicada na expressão for menor que esse valor todo aqui, ó, essa expressão inteira, a gente vai afirmar que essa função ela é convexa, tá? Aí tem exemplos aí diversos que eu não trouxe, tá? Mas é só para a gente entender o conceito. Tá? Então é isso aí. Deixa eu apagar esses garranchos todos aqui. Vamos lá. Agora a gente vai falar de uma função côncava. Côncava, né? É côncava. Vamos lá. A gente vai também considerar aquele conjunto convexo que a gente definiu no slide, em um slide anterior. Vamos dizer que a função ela vai ser dita côncava, né? Se a gente tiver também pontos existentes dentro desse conjunto convexo, tá? Ó, pontos existentes, x bastam 2, tá? Quaisquer. Serão números, né? A gente, nesse momento aqui, a gente tá teorizando, por isso que a gente generaliza dessa forma. E aí a gente tem o x2 que pertence também a esse conjunto convexo. E aí esse conjunto, né? Desculpa, a função, né? A gente está verificando a função. A função, ela vai ser considerada ou classificada como côncava se ocorrer, ó, o seguinte: a função que a gente está avaliando, e aí para verificar se ela é côncava, né? Aplicada nessa expressão inteira aqui, né? C vezes x1 mais 1 menos o C vezes 2. Olha, hoje está demais, né, essa passagem de moto aqui. Não sei o que está acontecendo. O C está entre 0 e 1. E agora, em vez de ser menor ou igual, ó, como lá na convexa, isso é maior ou igual. Tá? E a expressão que a gente estava usando anteriormente também lá para função convexa. Tá? Então, essa é a diferença. Se for maior ou igual, essa expressão, tanto na côncava... Desculpa, a gente usa essas expressões, o que muda são o sinal. É menor ou igual para verificar a convexidade. E é maior ou igual para verificar a concavidade. Lembra lá de função quadrática? A gente fala, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Então, vem desse conceito aí. Observação. Uma função f de x, tá? Uma função qualquer, f de x, ela vai ser côncava se o simétrico dela, então, menos f de x, for convexa. Tá? Então, é só uma observação que a gente tem que guardar e acreditar, porque eu não trouxe a prova disso aí. Graficamente, né, agora saindo desse monte x, x1, x2, c, não sei o que, a gente agora vai falar do aspecto gráfico. A gente olhar no gráfico uma função, né, o gráfico de uma função, e aí vai passar uma reta em cima desse gráfico e vai verificar alguns aspectos. E esses aspectos vão permitir com que a gente classifique a função como côncava ou convexa. Tá? Isso é importante porque na programação não linear a gente usa muito esse conceito de convexidade e concavidade. Vamos lá. Se uma reta cruzar o gráfico da função, né? Então, vamos supor, tem aqui, ó, tá bem pequenininho aqui, né? Não sei se o Matheus vai enxergar. Tá só o Matheus? Tem mais gente agora, né? Então, tá bom.
se vocês vão enxergar. Mas tem aqui o plano cartesiano e tem uma parábola, né? Uma função não linear. Uma função quadrática, ela é uma função não linear. Por que ela é não linear? Porque o gráfico dela não é uma reta, tá? Só por isso, o gráfico dela não é uma reta. Porque a gente chama uma função de linear justamente porque o gráfico é uma linha, é uma reta, tá bom? Então, vamos lá. Se uma reta cruzar o gráfico em 2 pontos, né? O gráfico da função, tá? Eu acho que é importante até eu escrever isso, quando for liberar esse material para vocês. Se uma reta cruzar o gráfico de f em 2 pontos, né, e o ponto de inflexão do gráfico, sabe? Lembra? Isso vem lá de cálculo, né? Esse conteúdo aqui, ele chama muita coisa do cálculo, tá? O ponto de inflexão nada mais é do que o ponto de mudança do sentido do gráfico. Aqui, no caso de uma parábola, o ponto de inflexão vai ser justamente o vértice, né? O gráfico, olha, ele está descendo, 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 descendo. Quando ele chega no vértice, ele muda de sentido. Ele vai subir, 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 né? Então, o vértice de uma parábola, ele também é o ponto de inflexão, tá? Que é esse ponto de mudança do sentido do gráfico, tá? Então, relendo, né? Porque é muito conceito. Se uma reta cruzar o gráfico da função f de x em 2 pontos e o ponto de inflexão ficar abaixo dessa reta, a gente pode afirmar que a função que a gente está avaliando, o gráfico, ela é uma função convexa, tá? Ela é uma função convexa. Por que a gente precisa saber disso nesse assunto aqui que eu estou trazendo, na programação não linear? Porque a gente vai usar algoritmos específicos para funções convexas, tá? Existe essa diferença. Quando a função ela é côncava, usa um determinado método. Quando ela é convexa, usa outro tipo de método, ou de modelagem, tá bom? Agora, se o ponto de inflexão, né, o ponto de mudança lá do sentido do gráfico, ele ficar acima da reta, aí eu estou ainda exemplificando com uma parábola, tá? Poderia ser qualquer outro gráfico não linear, tá? Eu só peguei este porque até o autor do nosso livro, ele traz exemplos com parábolas, que inclusive essas figuras que estão aí nos slides, eu recortei de lá. Então, voltando aqui. Se o ponto de inflexão ficar acima da reta, ó, tá aqui a reta, tá aqui o ponto de inflexão, ele está acima nesse caso, né? A gente vai dizer que a função é côncava, né? Então, vai diferenciar aqui. Lembra que lá na função quadrática, quando a gente analisava, né, a função de segundo grau, a gente só avaliava concavidade. E falava, concavidade para cima, é assim. Concavidade para baixo, é assado. Agora não. Dependendo do sentido da concavidade, no caso de uma parábola, a gente vai dizer que ela é convexa ou que ela é côncava, tá bom? Agora, tem uma situação mais complicadinha. Olha só. Se a reta cruzar, aí eu tenho uma reta aqui, né, cruzando o gráfico, a gente riscou o gráfico de uma função não linear, né, com uma reta, para avaliar. Se essa reta cruzar o gráfico em mais de 2 pontos, a função que gerou o gráfico, ela não vai ser considerada convexa nem côncava. Olha a gravidade da coisa, né? E aí, como que a gente analisa isso? Com métodos numéricos, tá? Com a cálculo numérico, dentre outros métodos de simulação. Tá? Isso tem que sair a resposta para problemas que tenham esse comportamento matemático só com simulação mesmo. E aí tem que procurar o adequado. Em termos de derivadas, voltamos ao cálculo, né? Vocês achavam que nunca mais iriam lidar com cálculo? Enganaram-se, né? Então tá aqui. O que isso quer dizer? Ó, derivada segunda da função f de um argumento x, se a derivada segunda for maior ou igual que zero, tá? Então, sem a gente olhar gráfico, tá? A verdade é essa. Se a gente não quiser desenhar o gráfico, porque muitas vezes é complicado fazer gráfico de funções não lineares, né? Então, beleza. Se eu não quero usar gráfico, eu vou usar derivadas. Tá, aí eu vou derivar
duas vezes esta função que eu estou avaliando, e ela é não linear. Se a segunda derivada for maior ou igual que zero, para qualquer valor de x pertencente a um conjunto convexo, tá? Então, a gente tem que ter essa garantia aqui, ó, tá? Que x vai pertencer ao conjunto convexo. A gente vai poder afirmar que esta função f, que estamos avaliando, ela é convexa dentro desse conjunto. Tá? Então, tem umas limitações, assim, as coisas não são tão soltas e tão livres quanto a gente deseja. Tudo é restrito. Agora, se a segunda derivada, né, dessa função for somente maior, ó, aqui tem o igual, aqui é só maior que zero, para qualquer x dentro desse conjunto convexo, a gente vai afirmar que esta função f, ela é uma função estritamente convexa, tá? É importante considerar, porque ser convexa e estritamente convexas têm comportamento matemático extremamente distintos, tá? Então, aí leva a uma série de exigências na hora de solucionar um problema que tenha esse comportamento. Vamos falar das côncavas, tá? Se a gente agora não está querendo desenhar gráfico, né? Tipo, desenhar gráfico e passar reta para avaliar se passa só em 2 pontos ou mais. Se passou em mais de 2 pontos no gráfico, é porque a função não é côncava nem convexa. Se passou em 2, tem que olhar o ponto de inflexão. Se ele está acima, a função é côncava. Se ele está abaixo, ela é convexa. É muita coisa, né? Mas não tem jeito, é isso aí. Bem, vamos lá. Se a segunda derivada da função for menor ou igual que zero, para qualquer x, né, que a gente aplicar aqui, ó, para qualquer x que a gente aplicar aqui, que pertença a esse conjunto convexo, então lembra que a gente já tem que garantir que o conjunto, o subconjunto dos reais que a gente está trabalhando, né, que é esse conjunto que eu estou chamando de S, e ele é convexo. A gente tem que ter essa garantia, né? E aí é complicado mostrar isso, né? É bem complicado. Então, a gente precisa ter um certo cuidado quando vai fazer uso dessa metodologia. Por isso que ela está dentro da simulação. Porque, no geral, a gente só consegue garantir essas propriedades todas, só consegue desenvolver um problema com esses métodos todos só a partir de simulação. Simulação é uso de computador, né? Simulação numérica. É ir para o computador, levar os dados. Fazer simulação é construir dados, né? Não é trazer dados já existentes, tá? Então, a gente vai construir dados que garantam essas propriedades todas, né? Obviamente que depois que a gente tem a modelagem pronta, aí a gente pode buscar um conjunto de dados fora dos construídos na simulação. Então, conversas à parte, né? Vamos ver aqui. Se essa segunda derivada for menor ou igual que zero para qualquer x que pertença a esse conjunto S, que ele é convexo, né? A função f de x vai ser chamada de côncava, ou classificada como côncava dentro do conjunto S. Só. Fora dele, eu não sei. Ela pode ser qualquer coisa. Eu estou olhando só para dentro do conjunto. Se a segunda derivada desta função aplicada em um x, onde esse x vai pertencer a esse conjunto convexo, for menor que zero, essa função, somente menor, não igual, a gente diz que a função será estritamente côncava, tá? Côncava no conjunto, tá? Estou sempre amarrado ali nesse conjunto que eu tenho garantia de que ele é convexo. Ainda trazendo coisas lá do cálculo. Eu estou com um livro aqui, né? Agora que eu imprimi o livro, aí eu fico olhando, ver que às vezes eu digito as coisas erradas, né? E aí eu vou olhando para ver se está tudo ok. Quando a gente está trabalhando com uma função, não mais de um argumento, né? Olha aqui, vou voltar só um pouquinho, tá? Então, a função de um argumento é essa aqui, ó, função de uma variável, uma incógnita. Né? Lembra lá no cálculo? Cálculo de uma variável, cálculo de duas variáveis, cálculo de três variáveis, cálculo de muitas variáveis.
E isso vai tornando cada vez mais complexo, a depender do número de variáveis que a nossa função possui como argumentos, né? No caso aqui, olha, eu tenho x1 e x2 como argumentos da função. Então, eu tenho uma função de duas variáveis, né? Que é o que está dito aqui no título desse slide. Para a gente fazer uma análise de uma função de duas variáveis, para verificar se ela é côncava ou convexa, para saber qual é a programação não linear apropriada, a gente tem que lembrar do conceito de matriz hessiana, tá? Matriz hessiana. A matriz hessiana, ela é obtida por essas derivadas parciais aqui da função, né? Dessa função de duas variáveis. Por exemplo, aqui, ó, aqui é 2 por 2, né? Aqui, ó, aqui é o outro, né? 2 por 2 a gente tem 4 elementos. E 2 linhas e 2 colunas. Aqui um e aqui outro, tá? Só para circular para a gente enxergar quem são esses componentes da matriz. Então, a matriz hessiana, ela vai ter como argumento a função, né? Onde aqui, ó, na posição 1, né? Aqui vai ser H, vou chamar assim, tá? H1, 1. Né, que é a primeira linha, a primeira coluna. Ele vai ser obtido da segunda derivada parcial da função que eu estou trabalhando em relação a x1. Então, eu vou derivar a função em relação a x1 duas vezes. E aí eu vou chegar aqui em pode ser uma expressão ou pode ser um número, uma constante. Esse cara aqui, ó, que é da primeira linha ainda, mas é o da segunda coluna. Ele vai ser a segunda derivada parcial, né? A segunda derivada da função em relação a x1 primeiro, né? E depois em relação a x2, ou vice-versa, tá? Ou em relação a x2, depois em relação a x1. E aí, como essa matriz ela é simétrica, né? A matriz ela é simétrica quando o H1, 2 é igual ao H21, né? É quando os elementos fora da diagonal principal, eles são semelhantes, né? Então esse cara que está aqui, ele vai ser esse mesmo cara que está aqui, ó, tá? E por fim, o quarto elemento, né, e o segundo da segunda linha, ele é a derivada parcial de ordem 2 do x2, ou seja, pega a função e deriva duas vezes. Tá? Não vou pedir para vocês fazerem esse cálculo, tá? Eu vou demonstrar aqui, tem um exemplo que eu trouxe e eu vou mostrar para vocês. Mas é importante que isso, se vocês forem ler a seção 2.3 do livro, tudo isso que eu estou mostrando está lá. Ou seja, vocês vão ter que ler de qualquer jeito. E aí, para verificar se a função ela vai ser côncava ou convexa, a gente vai precisar calcular o determinante dessa matriz hessiana que a gente acabou de ver e de construir. E é dada por esse negócio gigante aqui, tá? É dado por esse negócio gigante aqui, que é a derivada parcial de ordem 2 do f de x no x2, derivada x1 em relação a x1, produto com esse outro termo aqui, que é uma derivada parcial em relação a x2 de ordem 2, menos o quadrado, né, desse cara que está aqui dentro, que é derivar a função em relação a x2 e depois em relação a x1 ou vice-versa. E aí isso tudo vai virar número, tá? Isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número. E aí a gente vai ter esse D aqui, ó, sendo um número. E aí é esse número que a gente vai olhar e vai poder afirmar se a função ela é côncava ou ela é convexa. Aí tá aqui, olha. Quando eu vi esse monte de coisa assim, eu só recortei lá do livro e trouxe para cá. Então, olha só. Se D é maior, o determinante, né, da matriz hessiana, tá? Esse D aqui, ó. Se o determinante for maior ou igual que zero, essa derivada aqui parcial também for maior que zero, e essa outra também. Então, a gente tem três coisas para verificar, né? Tudo bem, bastante trabalhosa. Se acontecer isso, né, maior que zero, maior que zero, maior que zero, maior ou igual a zero.
para todos os valores de x1 e x2 do meu conjunto. Olha só como o negócio é, assim, absurdamente trabalhoso. Somente aí é que a gente vai poder dizer que a função é convexa. Se... Agora, olha só a diferença daqui para cá, eu só tirei o igual, né? Porque a gente vai... Se for... aí tudo tira o igual, tá? Ó, maior ou igual, aqui é maior. Maior ou igual, aqui é maior. Maior ou igual, aqui é maior. Tirando esse igual, a gente garantir que esses números... Desculpa, se esses números forem maiores que zero, a gente vai dizer que ela é estritamente convexa, tá? É só isso. E aí, se ela é côncava, eu tô achando que isso está errado. Ah, não, tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Se D é maior ou igual que zero, ok. Essa derivada parcial aqui for menor ou igual que zero, não, é isso mesmo, tá? Aqui que é o menor ou igual que zero. Eu já ia dizer, porque se fosse tudo maior aqui, ia ser igual que tá aqui em cima, né? E essa aqui, olha, também menor ou igual. Tá? Então, tudo tem menor ou igual. A diferença é que o determinante ele é maior sempre, tá? Maior ou igual, nesse caso. E aí, a gente considerar que isso é verdade para qualquer x1 e x2 pertencente ao conjunto convexo que a gente está estudando, a função ela vai ser dita côncava, né? Côncava. E aí, tirando esses iguais aqui que a gente tem, a poder afirmar isso, a gente vai acrescentar um termo aqui dessa propriedade. A gente vai poder dizer que a função ela é estritamente côncava. É muita teoria, né? Eu confesso que eu gosto, mas é trabalhoso, assim, de guardar muita coisa, assim. É muita coisa do cálculo, né? Você vê que isso aí, de duas variáveis, eu nem sei se é cálculo 1 ou é cálculo 2, para ser sincero. Mas é lá do cálculo, lá do começo do curso. Exemplo, enfim. Vamos ver número, né? Chega de ficar na teoria, lá na filosofia matemática, tá? Vamos lá. Então, temos uma função de duas variáveis. Essa função é dada por essa expressão aqui, ó. x1 ao quadrado mais x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado menos 3 vezes x1 mais 2. Né? Uma função gigante, né? Ela é uma função não linear, vocês concordam? Ela é uma função não linear. Por que ela é não linear? Primeiro, que ela tem um termo quadrático aqui. Segundo, porque ela tem um termo multiplicativo aqui. Terceiro, porque ela tem um outro termo quadrático aqui. Então, já tem 3 justificativas para ela ser não linear. Né? Esse pedacinho aqui ele é linear, porque a incógnita tem grau 1 e ela é aditiva. Mas, isso é só um pedaço da função. Então, o que ele quer? Que a gente verifique nessa função. Quer que a gente determine se ela é côncava ou se ela é convexa. Tá? Para isso, a gente precisa calcular as derivadas parciais, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma função de duas variáveis. E aí, eu apresento a primeira derivada aqui, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, só um pouquinho. Derivada é a primeira derivada. É isso mesmo, tá? Então, a primeira derivada. Como é que a gente deriva? Vocês lembram como a gente deriva a função polinomial? Vocês não lembram? Como assim? Ai, meu Deus. Então, vamos Lembro, lá. né, professor? Então, peraí. Eu vou mostrar aqui, tá? Não vou só deixar... Deixa eu ver se eu consigo abrir uma janela. Peraí. Acho que eu vou inserir um slide. Então, vou só deixar descompartilhado aqui só um pouquinho. Só um pouquinho. Já volto aqui. Deixa eu só acrescentar aqui um slide, que eu acho que vai ser legal. Acho que é importante mostrar, né? Então, olha só. Deixa eu só olhar aqui rapidinho o que eu vou ter que mostrar para vocês. A derivada segunda. Está aqui no livro. Tá aqui no livro. Então, vamos fazer assim, ó.
Eu vou acrescentar um slide limpo aqui. Eu vou rabiscar. Aí eu vou acrescentar um outro aqui, que eu também vou rabiscar. Esses rabiscos aqui eu acho que eu vou deixar para vocês. Peraí que eu dupliquei. Porque aí fica já respondido para vocês, tá bom? Aqui só um pouquinho. Eu pensei nisso só agora. Eita, gente, meu vai descarregar. Pronto, coloquei aqui. Então, pronto, peraí. Agora eu consigo mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar. Tem um bicho aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui. Meu slide apareceu, né? Então, bora lá. Tá aparecendo. Tá bom. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu trouxe um slide limpo aqui, tá? Para eu rabiscar. Deixa eu só mudar a cor. Eu acho que o vermelho fica ruim de enxergar, né? Vou colocar um amarelo. Então, só para lembrar, a gente tem assim, ó, a f de x, né? A f de x, ela é x1 ao quadrado. Opa, primeiro que é x1, x2, né? Então, já ia errando, tá? Então, vamos lá. F de x1, x2, tá? Então, a gente tem uma função de duas variáveis. F de x1, x2. Vocês vão ter que aturar o meu garrancho. É x1 ao quadrado mais x1 vezes x2. Tá? Estou colocando a função que a gente vai trabalhar. x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado. Então, é x2 ao quadrado menos 3 vezes x1 mais 2. Então, ele quer que a gente verifique se essa função aqui, se ela é côncava ou se ela é convexa. Eu mostrei que quando a gente está trabalhando com uma função de duas variáveis, a gente tem que obter as derivadas parciais para obter a matriz hessiana, obter o determinante, e aí fazer aquelas verificações. Ah, se o determinante é maior ou igual que zero, e a segunda derivada também, e aí de um termo em relação a x1, em relação a x2. Então, tem um passo aí grande. Esse exemplo, ele está na página 99 do livro, tá? Que é o que eu estou trazendo aqui. Então, vamos derivar essa função em relação a x1. Tá? Então, é assim, ó, é pegar, matematicamente, a gente escreve isso aqui, é o símbolo de derivada parcial, né? É esse D meio estilizado, meio frescurento, né? Aí, a gente vai derivar em relação a x1, tá? Então, o que que é isso? Ó? Onde tem x1 é onde a gente vai aplicar a derivada de fato. Então, ó, lembra lá do tombo, né? Então, x1 ao quadrado, então isso é 2, desce, né? O expoente x1. Então, essa é a derivada, né? Essa é a derivada desse termo. Então, aqui a gente tem termos aditivos, né? Então, é derivar cada termo, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui, ó, em relação a x1, né? Tem x1 aqui, derivando isso aqui, ó, que o expoente é 1, só fica x2 porque é produto. Então, aqui é x2. Menos, aqui, ó, é x2. Em relação a x1, isso é constante. Tá? Em relação a x1, isso é constante. Derivar constante é zero. Em relação a x1, isso aqui, ó, é menos 3. Aqui uma constante em relação a x1 é zero, né? Então, eu acho que eu vou precisar, não posso me empolgar muito não, porque eu só abri um slide. Olha só. Ai, meu Deus, espera aí. Tem que rabiscar isso aqui melhor. Então, vamos lá, agora derivar a função f em relação a x2, tá bom? x1, x2. Mas essas derivadas, elas são bem simples, né? Porque elas são polinomiais ou de produto. Então, é bem simples. Né? São aquelas derivadas mais simples que tem lá do cálculo. Então, em relação a x2, ó, x1 ao quadrado em relação a x2 é zero, porque ele é constante.
aqui, ó, em relação a x2, né? Então, é x2 aqui derivando, fica x1. É como se x1 fosse um coeficiente, né, do x2. Então, aqui é x1. Né? Aqui, né? Aqui sim, em relação a x2, ó, a gente usa aquela regra do tombo, né? Então, desce o expoente, que é 2, subtrai, né? 2 menos 1, então é 1. Então, x2. Aqui em relação a x2, isso é constante, isso aqui também é constante, então é 0 e 0. Né? Então, ficou assim. Aí a gente tem que derivar ainda para obter a segunda derivada, né? Então, a gente tem que derivar duas vezes, obter a derivada parcial de ordem 2. Olha, mas escrever com mouse fica assim. Eu não tenho mesa de digitalizadora, não sou tão tecnológico, que nem alguns professores aí. Vocês têm algum professor que tem a mesa digitalizadora e faz essas aulas todas estilizadas? X1, X... Tem não, não sei como você não sei como você está conseguindo escrever com mouse. O mouse é horrível, tá? Tô conseguindo desse jeito, né? Nossa, desse jeito que você tá vendo aí. Então, peraí. Aí a gente tem aqui, ó, é derivada segunda, né? Derivada de ordem 2. Então, é derivada de ordem 2 aqui de x1, né? Acho que é assim que escreve. Deixa eu ver, é isso mesmo. Então, o que é derivar pela segunda vez a função f de x1, x2? É derivar uma vez a primeira derivada, né? Em relação a x1, ó, isso aqui é 2. 2. Em relação a x1, isso é constante, constante, constante. Então, é 2. Né? Então, vamos fazer agora essa aqui. df de x1. A gente vai conseguindo assim, ó, nesse esquema garrancho. x2. Né? Só que é segunda, né? Segunda derivada. Então, ó, 2 aqui. Então, vamos lá. Constante já foi. Em relação a x2, isso também é constante, vai embora. Tem só esse x2 aqui, tem esse coeficiente, então ficou 2. Então, a segunda derivada, ela coincidiu, né? Agora, a gente tem que montar, tem que derivar... em relação a x1, agora deriva em relação a x2. Isso aqui, ó. Isso aqui. Deixa eu ver se eu pego isso aqui. Peraí. Vou trazer assim para cá. Né? Se bem que é a mesma, né? Se bem que é a mesma. É isso mesmo. Então, eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui. A gente vai derivar pela segunda vez essa função, só que agora em relação a x1. Eu estou pegando a derivada em relação a x2 e vou derivar em relação a x1, tá? Então, vou derivar em relação a x1 a derivada que eu já tinha feito em relação a x2, que é essa que está aqui. Então, agora eu vou derivar em relação a x1. Então, isso aqui é constante, é 0, né? Em relação a x1, isso aqui é 1. Esse termo aqui, em relação a x1, é constante. Então, derivado de constante é 0. Então, isso é 1. Que vai ser a mesma coisa. Se eu derivar esse aqui, ó, em relação a x2, isso aqui vai virar constante, isso aqui vai virar 1. Então, vai ficar 1 também. Tá? Então, isso aqui também vai ser igual à segunda derivada de f de x1, x2. Nossa, está cada vez mais horrível. Derivada de x2 e derivada de x1, né? Beleza. O que a gente quer? A gente quer montar esse ANA. Pronto, a gente já tem todos os elementos da matriz esse ANA, né? Aqui, ó, no primeiro é a derivada duas vezes em relação a x1, que está aqui, ó, 2. Aqui é esse cara aqui, ó, que é 1, que é a derivada da função em relação a x1, depois em relação a x2, ou vice-versa, que é 1. E aqui embaixo também, ó, porque ela é simétrica. É uma propriedade dessa matriz. E aqui a derivada de ordem 2 de x2, que é 2 aqui, ó. Então, a gente tem a matriz.
o determinante dela, né? O determinante dela, então a gente faz assim, o determinante da hessiana, né? A gente faz assim, de uma matriz de ordem 2 é o produto dos elementos da marginais menos o produto dos elementos fora da marginal, né? Os elementos da marginal, 2 vezes 2, menos esse daqui, 1 vezes 1. Deixa eu ver se eu não fiz certo, se fiz errado, é isso mesmo. Né? E aí, 2 vezes 2 é 4, menos 1 vezes 1, que é 1, e isso dá 3, né? Que vai ser maior que 0. Enfim, aí olha só, a gente teria que voltar bem aqui, ó. Então, a gente tem, vamos só analisar uma coisa. A gente tem um determinante maior que 0, a gente tem essas derivadas aqui maiores também, ó. Esse aqui é maior que 0, esse aqui é maior que 0, e isso aqui também, ó, é maior que 0. Né? Então, se a gente for olhar aqui, vou voltar um pouquinho, tá? Se for olhar esse quadro aqui, ó, a gente está nessa condição aqui, ó. O determinante é maior que 0. A derivada segunda em relação a x1 também deu maior que 0, que foi 2. A derivada segunda em relação a x2 da função também deu maior que 0, que também foi 2. Que a gente vai poder, então, dizer que a função vai ser estritamente convexa, né? Tá? Aí tá aqui os cálculos, tá? Tá aqui os cálculos. Tá? Então, nem vou usar esse aqui. Tá aqui, ó, a hessiana, não sei o que, não sei o que. E aí a gente classificou, ó, por causa desses resultados, a função como estritamente convexa, né? Aí, mais uma vez, mas para que esse monte de cálculo, né? Porque a gente está avaliando, vamos supor, algum tipo de problema que a gente está modelando por essas expressões matemáticas, essas funções matemáticas, e elas precisam garantir essas propriedades para a gente poder fazer uma modelagem não linear adequada, né? Óbvio que quando a gente vai usar o computador, ou o solver do Excel, por exemplo, ele já faz todas essas verificações, né? Então não tem por que ficar sofrendo, né? Não tem que ficar sofrendo desse jeito, né? Mas é importante para a gente, porque a gente conhecer e saber entender a matemática que está por detrás, porque a gente vai ser seremos meros apertadores de botão, né? E aí até macaco faz, né? Então a gente não pode ser macaco, a gente tem que ser cabeça pensante. E aí quando a gente tem 3 ou mais variáveis, olha só a trabalheira. Ainda bem que tem o Solver ou outros programas, né? Porque olha só como fica a hessiana. Olha só as derivadas parciais que a gente tem que obter. E aí a gente tem as partições da matriz, né? Da matriz hessiana, que a gente chama de D1, é esse termo aqui, ó, derivada segunda da função em relação a x2, a x1, desculpa. Aí tem um D2, que é um outro pedaço da matriz. Tem o D3, que é um outro pedaço da matriz. Tem o D enésimo, que é o enésimo pedaço, a partição dessa matriz. Né? A depender se a gente tiver em 500 mil variáveis. Né? Um problema que seja extremamente complexo, né? Por exemplo. E aí tem um autor que ele apresenta esse quadro aqui, sabe? É isso que a gente mostrou lá para a função de 2 variáveis, quando o determinante da hessiana for maior que 0, a derivada segunda, a parcial de segunda ordem também, e isso aqui, não sei o que, ela é estritamente convexa, enfim, ou convexa. Então, para a gente não perder tempo com isso tudo aí, né, não é que a gente não vá perder tempo, é que a gente tem tempo limitado, né? Alguns autores já apresentaram esse quadro, né, que inclusive ele está no nosso livro texto, tá? Ele está no nosso livro texto, que eu retirei de lá, para classificar as funções dessas 4 formas, é preciso avaliar essas partições da matriz hessiana, tá? Essas partições. Então, perceba que a gente está praticamente tendo uma aula de cálculo aqui, né? Vou chamar o João Paulo para ajudar. Tá? Então, convexa, estritamente convexa, côncava ou estritamente côncava, e aí vai o sinal, ó, né? O sinal dos resultados. Cadê meu mouse? Tá aqui, ó.
sinal dos resultados dessas partições da matriz hessiana precisam ter esses sinais aqui para a gente classificar em cada uma dessas possíveis classificações. Agora sim, a gente vai entrar na programação. Depois de apresentar, a gente meio que fez uma aula de revisão de cálculo, né? De forma bem rápida. Então, olha só, vamos considerar, então, vamos falar de programação côncava, que lembra que no início da aula eu disse que a gente ia falar de 3 tipos de programação. Gente, sabe que eu fiquei com uma dúvida? Deixa eu ver se está gravando, tá? Tá bom. Beleza. Eu falei que a gente ia falar de programação côncava, programação convexa e programação quadrática. Então, já vamos apresentar a primeira delas, que é a programação côncava. Então, vamos lá. Temos um modelo matemático de programação não linear dado por essas expressões aqui. Isso é um modelo genérico, né? A gente quer maximizar a função objetivo do modelo e a gente vai ter um conjunto de restrições dadas por essas equações aí, né? Essas desigualdades ou equações, a depender do sinal que a gente vai ter aqui, ó. Pode ser maior ou igual, menor ou igual, pode ser igual ou maior ou igual que algumas constantes, né, tecnológicas, que nem eles dizem, né? E aí vai ter que atender, ó, as não negatividade aqui também. Isso vem lá da semelhança, né, com os modelos de programação linear. Beleza. Mas aí a gente vai considerar um modelo de PNL, vou chamar PNL, tá? Programação não linear. Ele vai ser apropriado para uma programação côncava quando o problema for de maximização, que eu já apontei ali, quando a gente tiver restrições assim, ó, né, desse tipo menor ou igual, onde o lado esquerdo aqui, que eu estou chamando de GI de X, ele for composto por funções convexas, ou quando as restrições forem do tipo maior ou igual, a gente vai poder afirmar que as funções que compõem o lado direito são por funções côncavas, né? Que mais? E se cada restrição desse tipo aqui, da região GI, né, que são essas que estão aqui no modelo genérico, forem igual, com esse sinal de igualdade aqui do meio, tá? Se elas forem lineares, tem que ser linear. Quando atender a todas essas características ou aspectos, a gente vai ter que trabalhar com a programação côncava, porque ela vai ser a mais apropriada para o meu problema, tá? E aí, como consequência do uso desse tipo de programação, o valor ótimo, né, da função objetivo, ele vai ser considerado o valor global, máximo global, tá? Porque é o máximo que a gente quer, né? E esse máximo, dentro obviamente, do conjunto de valores possíveis para essa função, vai ser o que a gente chama de máximo global. Lembra lá do estudo de funções? Quando a gente fala, é o mínimo, é o máximo, é o mínimo, tem que derivar uma vez, derivar duas vezes, não sei o quê, não sei o quê. O mínimo é local, o máximo é global, enfim. É aquilo lá do cálculo. Vamos falar, então, de função convexa, né? Já vi que tem um errinho aqui, olha. Isso não é de máximo, isso é de mínimo. Eu fiz um copia e cola errado. Preciso corrigir, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de função convexa. Tá? Então, a gente vai ter um modelo de PNL de programação convexa quando o meu modelo for de minimização, tá ali, tá bom? Quando as restrições, quando forem menores ou iguais, este termo aqui, ele é composto por funções convexas. Quando eu tiver restrições do tipo maior ou igual, o lado direito for composto por funções côncavas. E quando o lado direito aqui, ó, das restrições quando for um sinal de igualdade,
desculpa, quando for um sinal de igualdade aqui, ó, né? Este lado direito, não, né? Lado esquerdo, gente. Desculpa, lado esquerdo, que é o antes do igual, é o esquerdo, tá? Ele for composto por funções lineares. Então, tem que garantir isso tudo aí. Então, o que mudou daqui para a côncava? Vou voltar só um pouquinho. Ó, aqui é a côncava, né? Era convexa, côncava e função linear. Convexa, aí eu já mudei para convexa. Convexa, côncava e função linear. Só muda aqui, ó. Só muda aqui, onde eu errei. Aqui, na figura. A côncava, ela é para máximo. A convexa é para mínimo. Aí pensa numa parábola. Olha, a côncava ela é assim, né? Já ia fazer a côncava é assim, ó. Pensa na parábola. Esse aqui é uma côncava, né? Então, ele quer encontrar o máximo. Então, aqui, ó, o máximo é aqui, né? No ponto de inflexão. A convexa é assim, tá? Ah, mas não é só a concavidade voltada para cima, voltada para baixo? Pois é, agora isso muda, né? Porque, obviamente, quando lá a gente está trabalhando lá com função de segundo grau, a gente está simplificando as coisas. Aqui as coisas são mais complexas. Minha tela deu uma piscada aqui. Não sei se vocês viram. Estou com medo do meu computador morrer, coitado. Ele anda trabalhando tanto, que eu e ele estamos uretas. Aqui é o mínimo, né? Que é o caso de uma programação côncava, tá bom? E aí esse mínimo ele também vai ser garantido de ser o global. Ah, mas é muita coisa, não dá para fazer. Dá, é só jogar no computador, no Excel, por exemplo. Sai rapidinho, vou mostrar o exemplo para vocês. E por fim, a programação quadrática, né? Deixa eu ver que horas são. Acho que a gente consegue terminar antes do intervalo. Programação quadrática. A função objetivo de um modelo dito desse formato aqui, de programação quadrática, ela é uma função quadrática, tá? E as restrições são funções lineares, tá? Funções lineares. Então, olha só. A função objetivo, eu extraí do livro isso aqui, tá? Então, aqui, ó, tem o termo quadrático aqui. Aí, que mais? Só. O resto tudo é termo linear. Na realidade, linear não, desculpa, de primeiro grau, porque aqui não é linear. Aqui, ó. Aqui não é linear, né? Nem aqui, porque é quadrático. Então, é quadrático por causa desse termo quadrático aqui. E essa é a função objetivo. Então, tudo bem, está atendendo o que as condições, né? As exigências para se utilizar a programação quadrática. E as restrições, que deixa eu ver se eu não copiei ou se realmente ele não apresenta. Ele não apresentou. O nosso livro não mostra. Mas ele indica um autor aqui, né? Ele indica um autor que está, inclusive, na biblioteca virtual, que eu já vi nesse livro, na biblioteca virtual. Certo, vamos lá ver, então, a aplicação no Excel. Chega de teorização, né? É muita teoria, gente. Programação não linear. Vocês sabiam que a programação linear ela é muito mais utilizada que a programação linear na vida real? Pois é. Porque programação linear, apesar de ser mais fácil, né, de se resolver, a vida não é assim daquele jeito, né? Tão simples quanto ela se apresenta, o método. Né? A vida é muito mais parecida com a programação não linear, cheia de complexidades. E é por isso que a programação não linear é muito mais utilizada, né? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um problema super clássico, que é do lote econômico, a gente vai apresentar aqui, do lote econômico de compra. Problemas de estoque, né? Quem faz software de controle de estoque usa programação não linear, assim, absurdamente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco no Excel, né? Ele ajuda, né, a resolver, porque a resolução algébrica é complexa. No entanto, ele não trabalha com algoritmo padrão, né? Então, ele usa lá em simulação, os seus métodos numéricos para resolver, que a gente não enxerga, né? E ele vai nos dar solução por programas, óbvio.
Desculpa. Hoje é sexta, gente, eu tô me arrastando. Suplemento Solver, a gente usou no semestre passado, né? No Excel. Instalamos, tínhamos aula presencial. Infelizmente, esse semestre nós não vamos ter aula presencial, porque a pandemia está pior. Né? Então, a gente até tinha cogitado no começo do semestre. Inclusive, o coordenador, ele tinha pedido para a gente fazer a programação de aulas práticas. Olha só, estava previsto, a gente ia se encontrar presencialmente, mas infelizmente o quadro piorou, né? A situação toda piorou e a direção da instituição mandou cancelar tudo que é aula prática. Não tem, não pode, infelizmente. Aqui é onde vocês podem carregar o solver na máquina de vocês, se vocês não tiverem, mas também tem aquela outra maneira que na realidade, isso aqui, ele dá um passo a passo, é meio que um manual, tá? E vai ser da mesma forma como eu mostrei lá no laboratório de informática da faculdade, e é o que está aqui nesse link, tá? Eu vou deixar aí para vocês. Vocês podem, de repente, se não lembram como instalar o solver no Excel da máquina de vocês, aqui ele ensina, e está em português, tá? Ó, PTBR, então é em português do Brasil. Para relembrar, né, ele fica bem aqui, ó, tá vendo aqui a aba dados? Deixa eu pintar de vermelho, pegar a caneta vermelha de novo, que eu acho que agora pode. Tá aqui, ó, tá aqui a aba de dados do Excel, aí o solver fica bem aqui, ó, né, aqui na aba de análise, né, não sei se é a aba, na parte de análise, né, onde fica também a de análise de dados, que eu acho que a gente já usou também, né, análise de dados. Tá bom? Só para relembrar, a gente vai já abrir. E aí essa é a carinha do solver, né? Lembra que a gente ia lá, a função objetivo, inserir aqui, dependendo do problema, maximização, minimização, aí inserir aqui as células que tinham, que representavam as variáveis de decisão. Opa, desculpa, rolei aqui sem querer. Colocava aqui as restrições, né? Que a gente ia adicionando as restrições, deixava isso aqui selecionado, e não era isso aqui, era o LP Simplex, né? Porque a gente trabalhava lá com programação linear. Agora a gente vai usar outro método, que é esse GRG não linear, que a gente vai trabalhar com programação não linear. Tá bom? Então, tá aqui ó, o exemplo que eu trouxe para vocês, que é o modelo clássico, super clássico, a função objetivo do lote econômico de compra. Quem faz estudos? A gente vai fazer estudo de estoques, análise de estoque, lá na unidade 4 do nosso livro. Quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. Agora que eu estou com o livro. Teoria de estoques, exatamente. Mas é só uma seçãozinha. Então, vai ser assim, uma pinceladinha. Mas o pessoal que faz logística, por exemplo... Professor. Oi? Só uma dúvida. Essa função de não linear, ela seria para prever o estoque, essas coisas? Sim, exatamente. Para prever o estoque mínimo, para você conseguir atender a demanda, para você não ficar desabastecido e para você ter um custo mínimo. Então, a intenção é essa, sabe? Para você não ter, por exemplo, você gastar demais na compra de algum insumo. Vamos supor que você seja um fabricante, ou mesmo um comerciante, né? Vamos supor. E aí, de um produto perecível, sei lá, um produto que não pode ficar muito tempo estocado. Se você comprar muito, você gastou demais, você corre o risco de perder, porque ele vai ficar estocado por muito tempo, possivelmente, e coisas desse tipo. Então, esse tipo de problema, ele visa a otimização desse cenário, sabe? Então, é o que ele chama de lote econômico de compra, que é para você economizar custo, economizar tempo de estocagem, e manter um estoque num patamar dito aceitável, ou para que você não corra o risco de ficar sem o produto, sabe? É legalzinho, bonitinho, assim. Tem um livro de matemática que eu vou indicar para vocês, ele está aqui, mas eu acho que, não sei se vocês vão conseguir ver. Entendi. Eu acho que vocês conseguem, olha, é porque às vezes eu coloco aqui o meu plano de fundo para ele ficar ofuscado, né?
Porque meu cenário aqui é muito simples. Meu cenário não tem aqueles quadros, nem aquelas estantes cheias de livros e tal. Esse livro aqui, olha, ele é bem legal. E ele tem na biblioteca virtual. Vou já mostrar para vocês. Ele tem, eu acho que é até legal eu mostrar, antes de mostrar o exemplo do Excel. Então, vou descompartilhar aqui. Peraí, me empolguei. Não, professor, que eu perguntei porque eu trabalho na área de supply chain, né? E justamente essa parte de prever demanda, de compra. Então, a gente usa, né? Os compradores, eles usam um software, né? Só que ele é baseado como se fosse numa inteligência artificial, né? Claro, é porque... Tá, desculpa, fala. Não, pode... Então, assim, por trás, ele faz muitos cálculos. Ele faz aquela exponência, cálculo de exponencial. Acredito que ele deve usar também um pouco dessa fórmula também, na programação, né? Usa, porque na realidade, assim, né? A gente, para resolver um mesmo problema, existem vários métodos, né? Esse aqui é um método possível. Entendi. Ó, aqui, ó, minha biblioteca. Vocês estão vendo minha tela de meu navegador? Eu acho que não sei se aparecendo. Tá? Então, peraí, deixa eu deslogar que eu não mostrei para vocês, né? Então, foi assim, ó, biblioteca, tá aqui, ó, biblioteca-virtual.com, que eu acho que às vezes quando vocês entram fica laranja, né? Fica laranjado porque vocês entram pela Anhanguera, pelo portal da Anhanguera, mas enfim, a mesma coisa. Só apertar o login. No caso, vocês vão aqui no login acadêmico. Eu vim aqui de colaborador, porque como eu sou contratado, né, como professor, então eu entro com outro perfil. Ele já tinha feito isso, ele reconheceu agora. Então, se a gente vir aqui nos parceiros, ó, na minha biblioteca, tem esse livro que eu acabei de indicar. Quer ver? Entra aqui no portal, vou mostrar um exemplo para vocês verem, para vocês terem noção de onde que está esse exemplo. Ele está dentro de derivadas. Olha, eu estava pesquisando o livro daquele Fávero, que tem aquele quadrinho lá do D, não sei o que, não sei o que. Está aqui, olha. Inclusive ele também, eu estava pesquisando, ó. Matemática aplicada. Aí, clicar aqui. Vou mostrar para vocês. Então, se a gente for lá no sumário... eu estava vendo... não, porque aqui eu dou aula de métodos quantitativos lá em Sumaré. Estou dando aula lá em Sumaré também agora, esse semestre. Então, tá aqui, ó. Se eu não me engano, é esse daqui, ó. Esse que tem linearidade local, não é? No 7. Ó, técnicas de derivação. Aí, cadê o tópico especial? Derivação implícita. Então, não é. Deixa eu olhar aqui no livro, onde que ele é. Aí eu já vou direto. Aqui no livro eu consigo olhar. É no 9, capítulo 9. Capítulo 9. Então, tá aqui, ó. Aplicações de derivadas. Né? Aplicação de derivadas onde? Na área econômica e administrativa. Então, tá aqui, ó. Modelo de lote econômico. Esse pedaço aqui é muito bonito. Assim, ele explica direitinho tudo isso aí, ó. Lote econômico de compra. E aí ele vai explicando tal. Mas, na realidade, por que eu lembrei da tua pergunta, Aline? É porque aqui, esse é um gráfico super clássico, que é aquele gráfico dente de serra. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é porque ele vai, ó, ele faz umas funções, aqui, ó, tá vendo? Ó, a função é não linear, tá vendo? Ó? Aí ele vai analisar aqui, ó. Esse Q eu não lembro o que ele é. Ele tá bem aqui, ó. Peraí. Ele tá bem aqui. Acho que a posição ideal é o tamanho do lote. É o tamanho do lote, é isso aqui. Então, ele vai descobrir quanto que você tem que comprar, né? Quanto que tem seu lote de compra. Aí você tem aqui o custo, a quantidade que você vai comprar para poder estocar apropriadamente. Ó, então, tem um custo aqui também mínimo. Então, tem aqui o comportamento desse problema de compra, né? De aquisição e para contrabalancear com o custo, né? Que você tá do teu investimento. É muito bonitinho esse problema todo. Olha, mas aí ele trabalha com derivadas, ó. Derivadas. Se der, eu apresento isso aqui nesse nível de detalhamento lá na seção de teoria de estoques.
Se der, né? Porque do jeito que o semestre anda, eu estou quase já pedindo, jogando a toalha. Tá complicado, né? Tá demais, viu? Esse semestre tá... Ó, aí ele mostra aqui os dados, ó, que ele simula. Ele faz simulação com valores, ó. A depender aqui, ó, do tamanho do lote, aí ele vai ter lá uns custos, né? É bem legalzinho, ó. É bem legal, professor, que eu estou pesquisando uma ferramenta para o meu TCC justamente para isso. Então. Tá difícil. Mas de repente, se você vai ter que fazer a parte teórica, você pode também já dar uma lidinha nisso aqui, né? Para te ajudar a entender essa teoria, porque isso é uma modelagem, né? É um modelo de programação não linear, isso aqui, esse do lote econômico de compra, tá? Ele chama também de fabricação, né? Que eu acho que é quando ele vai falar de fabricação. Aí ele cita aqui um livro, ó, esse livro aqui é legal, Administração da Produção e Operações, ou seja, ele retirou, é porque esse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, que é o de matemática aplicada, ele é um livro para iniciante, sabe? Então, ele explica assim, bem facinho, bem facinho. Bem, é isso. Deixa eu voltar lá para a aula, né? Minha empolgação aqui. Deixa eu fechar aqui e compartilhar o meu slide. Cadê meu slide? Tá aqui. Que horas são, gente? Prometo que eu vou ser rapidinho, tá? Então, assim, esse problema clássico, né, que é o lote econômico de compra, ele quer minimizar custo, tá? Então, isso aqui é uma função de custo, né? Onde daí tem esses termos, Q, CM, D, CP, né? Aí ele diz aqui quem é cada um deles. Q é o tamanho do lote, D é a demanda anual, então, em geral, é claro que isso pode mudar, né? A periodicidade temporal não necessariamente tem que ser só anual. É que o exemplo clássico só apresentou assim, em período anual. P é o preço unitário do item do lote, CM é o custo unitário de manutenção no estoque, né? Ou então é o custo da estocagem, CP é o custo unitário de pedido, né? Então, é o custo da aquisição do lote. E aí, minimizar isso aqui, né? Agora, para saber como chegou nisso aqui, é aquilo lá, tudo que eu mostrei. Lá no livro, aquele livro de matemática aplicada, por exemplo, que ele arrumou ali, não sei o quê, derivou lá, derivou cá, não sei o quê, pum. Chegou nisso daqui. Então, tem aquele monte de página lá que vocês acabaram de ver para chegar aqui nessa equação, onde essa equação representa justamente o custo mínimo, tá? É o custo mínimo? Deixa eu ver. É o custo mínimo. É o custo mínimo. Aí ele cita aqui, tá? Tem esse exemplo que ele fala o seguinte, vamos admitir que o custo unitário, que é representado por esse P maiúsculo, de uma peça, né? Então, é uma peça que é insumo para a produção de algum produto. E essa peça, né, unitária, é uma peça, custa R$25. A manutenção da peça no estoque, ou seja, a estocagem da peça, né, vai gerar um custo anual, não só dessa peça, né, obviamente, deve ser esse custo aqui, não, é unitário, desculpa, é R$12, tá? Estocar uma peça por um ano custa R$12. Estoque tem custo, né? Porque a gente não pode estocar as coisas de qualquer jeito, e tem coisa que não pode mesmo, por exemplo, a vacina para coronavírus. Imagina o custo que é manter aquilo em estoque. Tem que estar numa temperatura entre não sei o que, entre 1 e não sei quantos graus, e tem que estar num ambiente assim, tem que estar numa embalagem tal, tem que estar... Aquilo custa absurdamente caro estocar. Por isso que também não pode produzir, assim, de uma cacetada só, né? Não pode, porque não tem lugar para estocar. O custo unitário do pedido, ele é de R$5. Então, comprar uma peça, né? Comprar uma peça, é isso? Não, é do pedido, né? A peça custa isso aqui, tá? Então, fazer o pedido custa R$5. A peça é utilizada para produzir um produto que tem demanda anual de 2.000 unidades. Então, realmente, ela é um insumo,
né, para fabricar alguma coisa. E esse produto final, ele tem uma demanda de 2.000 unidades. Mas esse modelo, obviamente, ele, de certa forma, ele simplifica algumas coisas. Como, por exemplo, ele considera que a demanda, né, do produto fabricado, ela é constante, se eu não me engano. Deixa eu ver, esse é o termo que a gente tem aqui. Eu acho que eu esqueci o termo. Mas é constante. O que isso quer dizer? Que ela é contínua, que ela é sempre assim, nessa quantidade, sempre. Então, por um ano vai ser sempre isso. Todo ano vai ser isso. E não é bem assim a realidade, né? Mas tudo bem. São as simplificações da matemática necessárias para poder fazer a implementação. Pergunta, qual é o tamanho do lote? Aí tem essa planilha aqui, ó, tá? Que foi feita. Essa aqui é a função objetivo, ó. É essa função aqui. Lembra que eu trouxe que estava ali? Z igual a Q sobre 2. Isso aqui é o estoque, o tamanho médio do lote. Aí divide por 2, está lá naquele livro explicando. Está aqui, a função objetiva, que é a função de custo. O que eu quero com isso? Minimizar. Eu quero minimizar. E aí, essa função aqui, eu transformei nessa fórmula aqui no Excel. Vou já mostrar para vocês como que eu fiz no Excel. E aí tem uma restrição. Além da demanda constante, a outra restrição é que o tamanho do lote, que é representado por esse Q, ele sempre é 1 ou mais. Tá? Ele nunca está zerado, esse estoque. É verdade, é isso que ele quer dizer. O estoque nunca está zerado. Tá? E aí, ir lá no Excel e tal, e ele vai chegar aqui, ó, nesse custo. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz. Rapidinho, tá? Tenha um pouquinho de paciência, que a gente já vai embora. Deixa eu ver. É aqui, ó. Me avisem se vocês não estiverem enxergando, tá bom? Eu estava lendo aqui, tá? Então, olha só. Vocês estão enxergando minha planilha Excel? Sim, está aparecendo. Tá bom, então. Então, vejam só, aquele problema lá que diz, a demanda é de 2.000, preço da peça é 25, o custo para fazer o pedido é 5, a manutenção no estoque é R$12 e o mínimo é 1. Tem que ter uma peça, pelo menos, no estoque. E aí, considerando esse cenário inicial, a gente vai ter um custo total de R$60.006. Ó, tá aqui a fórmula. Ó. Deixa eu ver aqui. Apertei F2, ó. Essa fórmula que tá aqui acho que vocês estão vendo o meu slide também, né? Que eu compartilhei. É essa fórmula aqui, tá? É a função objetivo, ó. É essa função objetivo aqui, ó. Tá? É como a gente fez no semestre passado, lá no laboratório de informática. A gente montava umas planilhas, colocava lá, a função objetiva, ela tem que ser uma fórmula, aí a gente ia lá numa célula, digitava uma fórmula e tal. Aqui também, né? Porque é um modelo de programação matemática. Então, tá aqui, aquela fórmula lá, tá aqui, ó. Digitei, indicando esses termos aqui, que compõem a função objetivo. E aí, eu obtive a solução, mas eu vou mostrar já, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz isso. Eu vou fazer uma cópia disso aqui, só para a gente ver como é que vai fazer. Então, tá aqui uma cópia 2. Então, a gente vem aqui, ó, em dados, né? Já estava em dados, tá aqui o solver, né? E aí a gente vai indicar, que ele como ele já tinha feito, né? Ele reconhece já. Então, a gente vem aqui e define quem é a função objetiva. A gente clica na célula. A gente quer um problema de minimização, não é? Porque a gente quer minimizar esse custo. Ó. A função objetiva, ela representa um custo. Eu quero gastar o mínimo possível, mas eu não quero ficar numa situação complicada, né? Gastar pouco e ficar bem. Aqui, a célula variável, se eu não me engano, é a B5, que eles chamam. Aqui, no meu caso, deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que é B7, que é o tamanho do lote. É isso mesmo, ó. É o tamanho do lote. Então, é isso aqui que vai variar, né? É o tamanho do lote. É o tamanho do lote. É isso mesmo. É o tamanho do lote. E aí, como restrição, lembra que eu disse, a única restrição
além da demanda constante ali, que ela não vai entrar, mas a gente vai considerar isso, porque a gente está calculando para 1 ano, né? Se a gente fosse calcular para mais de 1 ano, a gente ia ter que considerar isso constante para todo o tempo. Vai ser só com respeito ao tamanho do lote. Lembra que eu disse que ele tem que ser no mínimo 1, ou seja, não pode ter ficar sem estoque. E aí tem que vir aqui. A gente tem que dizer que isso aqui tem que ser maior ou igual que 1. E clica OK. Então tá ali, ó. Isso aqui, como a gente está fazendo modelagem de programação matemática, a variável, no caso, né, a gente tem aqui, não sei o que lá, a gente torna elas não negativas, para a gente não cair no risco de ter um custo negativo, por exemplo, que não tem interpretação real nenhuma. E aqui tem os modelos, né? E é esse modelo que a gente vai usar, que é o não linear. E aí, se a gente resolver, aí ele já apresenta o resultado, né? É só clicar no OK, né? Então, ele já tem, ó, ele faz algumas mudanças. Isso aqui não, porque a gente não inseriu lá no Solver, né? Isso aqui fica parado, fixo. O que muda é só isso aqui. O que ele diz assim, ó, se a gente tiver um tamanho de um lote com 41 peças, né? Porque não tem 40, não sei o que, não sei o que. Se a gente mudar esse número, 41 peças, por 1 ano, né? Para atender essa demanda, comprar por esse preço, ter esse custo de pedido e esse custo por lote, né? De estoque, na realidade, aqui é o custo do estoque, a gente tem que ter um lote de tamanho 41. E aí vai ter esse custo aqui. Né? No começo era esse. Né? Originalmente, quando a gente tinha uma peça no estoque. Tá? É bonitinho. Então é isso. Tá aqui tudo, tá? Aqui. Aí tá aqui, ó, aquele 50 mil. Né? 489. Engraçado que no semestre passado eu passei isso aqui como atividade. Ninguém conseguiu chegar nesse número. Eu não entendi. Enfim, recapitulando, o que a gente viu hoje? Vimos lá os conceitos básicos de funções convexas e côncavas, né? Que a gente fez meio que um refresh de cálculo, mas o foco era apresentar a programação linear desses 3 tipos, a convexa, a côncava, a quadrática e uma aplicação básica no Excel, foi rapidinho. E nosso livro-texto, certo? Não deixem de fazer, tá? As atividades. Já faz a leitura da próxima unidade, tá bom? E faz a web aula, acho que vocês não vão conseguir, né? Fazer, porque eu acho que não vai estar liberado. Mas tudo bem. Faz a leitura do livro, né? E a atividade pós-aula de hoje. E aí, vamos falar rapidinho sobre a avaliação. Ela vai ser liberada semana que vem, no AVA, a partir das 22 horas. Vocês terão como prazo até o dia 9/4 para entregar até as 22 horas também. De onde vai sair as questões da prova? Do AVA. Lembra lá? Vocês já foram meus alunos, todos vocês já foram meus alunos. São aquelas questões do AVA que vocês fazem, de pré-aula, de pós-aula, avaliação da unidade. Então, é só pegar aquilo lá, responder, pegar as respostas corretas e guardar. Então, vocês vão montar o banco de questões de vocês. Tira tudo lá do AVA. Então, o que isso quer dizer? Minha prova vai ser toda de alternativa. Tá? Não vai ter cálculo. Pode ser ter que ter, eu acho que não tem cálculo, não. Não tem, não lembro. Mas se tiver, é só consultar o livro, porque tudo está no livro, tudo está no AVA. Eu não pego coisa fora desses lugares. É tudo daí. Então, vocês vão ter tudo nas mãos. Uma semana para fazer. Tá bom? Que vai ser relativos a unidades 1 e 2. Na aula que vem, a gente tem uma folguinha, sabia? Hoje que eu descobri, que eu relembrei isso, olhando lá aquele cronograma que eu mostro sempre no início dos semestres, né? Eu coloco as datas e tal. Só que tá errado isso aqui, né? Esqueci de corrigir. Eu esqueci de corrigir, me desculpem. Eu corrijo já. Na próxima aula, a gente encerrou a unidade 2 hoje. Né? A gente encerrou a unidade 2 hoje. Assim, então, olha, apesar de tudo, vocês são a minha turma que estão mais em dia com o conteúdo.
Apesar de toda sexta eu chego aqui me arrastando. Mas, assim, é como essa disciplina eu tenho bastante material pronto, então ela é uma das que menos me dá trabalho. Né? Porque eu tô com uma disciplina nova, tô com 2 disciplinas novas que eu tô, assim, esgarçando de produzir material. E aí tô com uma disciplina lá em Sumaré também, que aí, como é aluno de primeiro semestre, a gente tem que ser bem mastigado, né? Bem mastigado. Então, isso também dá trabalho. Certo? É isso aí. Deixa eu só ter um cuidado aqui para eu não... Perguntas. Deixa eu terminar a gravação. Muito obrigado. Boa noite a todos.